Saudações, gente. Tempo a gente não mata, né? A gente esforça para sofrer menos. E houve um descontrole no programa, porque meu estudo aqui é segunda semana e quarta semana. E hoje é primeira semana. Então eu estou tranquilo em casa, né? Mas o pessoal pensando que, por causa que foi terça-feira e tal, né? Então eu estava pensando que hoje era a segunda semana. E eu olhei lá e falei, não é, então. Daí o desconforto, a vida. Mas vamos analisar, então, um estudo aí da nossa doutrina espírita. As pessoas... Teve uma vez que, quando eu estava na faculdade, um professor de fisiologia, era curso de ciências biológicas, e nesse curso eram ciências da natureza, né? Uma das ciências era biológicas. E tinha um professor lá, dos vários professores, tinha um que ele era assim, muito, como é que chama essas pessoas que quando chegam, todo mundo sabe que elas chegaram? Não tem gente assim? Jeito muito extrovertido, né? E ele gostava de brincar com os alunos e fazer gozação. Ele pegava no pé mesmo, ele fazia bullying com a gente. Mas como ele era professor doutor, USP, né, tal, essas coisas, então ele tinha muito assim, muito valor, muito prestígio. E tocou o tema lá, era a origem da vida, e no estudo da origem da vida tem a teoria criacionista, que é só falada. Na biologia ela é só falada. Tem a teoria criacionista, segundo a qual Deus criou o homem. E tem a teoria evolucionista, segundo a qual o homem deriva da evolução dos seres vivos. E a ciência adota esta teoria, que é baseada nas pesquisas comprovadas de Darwin, que mostrou que os seres vivos provém uns dos outros por meio de transformações que duram milhares, milhões de anos. Mas com isso os seres vivos vão evoluindo e formando descendentes e superdescendentes, né? Quer dizer, descendentes com o tempo, muito tempo, vão ficando cada vez mais aperfeiçoados. E isso é comprovado pelas pesquisas. Todas as pesquisas científicas mostram que a evolução é um fato indiscutível. Tanto que a Igreja Católica, que negava isso violentamente por causa dos princípios católicos, né, que ela defende a teoria da criação. Mas os estudos científicos estão por toda parte. E chegou um certo momento onde a própria Igreja não podia mais sustentar contra a prensa, a pressão científica de que o homem deriva dos seres vivos. Ele não foi criado homem. Tem um ancestral que não era homem, era quase homem, e o outro que era quase, e o outro que era quase, e o outro que era animal mesmo. Então, isso milhões de anos de evolução. A ciência mostrou isso. Então a Igreja reuniu lá o pessoal e tal para ver como é que eles ficavam em cima dessa coisa da origem da vida. E então aqueles padres estudados, né, que estudaram ciência, padres biólogos, eles escreviam um livro de biologia. Eles não podiam negar a teoria científica. Então eles interferiram assim, ó, a teoria científica não dá para negar. Então nós temos que arrumar um outro jeito.
Aí eles arrumaram outro jeito e lançaram uma encíclica. Com isso, eles podiam permitir que os estudantes católicos conhecessem a teoria da evolução da vida e continuarem católicos. Era a finalidade. Porque senão era a negação do valor da fé. E isso não convinha. Não convém nunca para religião nenhuma, né? E aí, na encíclica, eles falaram o seguinte, o Papa, né, lançou a encíclica, que a Igreja sustenta que Deus criou a vida e criou o homem, mas a Igreja não diz como é que foi que Deus fez. Isso ela deixa a cargo da ciência. Saíram bem, né? Quer dizer, saíram bem. Quer dizer, o modo como Deus fez pode ser esse aí, através dos animais mesmo, que não tem problema não. Pode ser através da evolução. E com isso é a Igreja Católica. Mas a Igreja Protestante não fez isso não. Eles ficaram naquela do Adão e Eva lá. Deus fez um cara chamado Adão, e a partir dele fez uma mulher chamada Eva. Tem até um processo de fabricação, através do barro, né? Tirou uma costela do Adão. Aquela história lá, que a ciência olha para aquilo e fala, está brincando, né? A ciência. Mas o não cientista, o indivíduo de fé, ele não fala nada, ele aceita. Todos os religiosos aceitaram a história do Adão. A igreja está falando, todo mundo aceitou, que o homem vem do Adão. E outra coisa, Adão, de acordo com a Bíblia, viveu a partir de 4.000 anos antes de Cristo. Quer dizer que o mundo começou há 4.000 anos, 6.000 anos atrás. Aí a ciência fala, tá brincando, tá cheio de gente aí antes de 6.000 anos. Tem demonstração de cidades, de povos, de civilizações anteriores a 6.000 anos. Mas os protestantes batem o pé e falam, não, é isso mesmo, e quem não aceitar isso está fora da Bíblia, está fora de Deus e tal. Pode ver lá nos Estados Unidos, paizão daquele culto, esclarecido, cheio de gente sábia. Mas o comando lá é da igreja protestante, né? O país é protestante. E então, lá eles aceitam o negócio da criação, toda a população religiosa. A população científica não. Lá tem muita gente cientista. Então lá está mais ou menos meio a meio, pouco mais para o lado da religião. Bem, isso é uma introdução, voltando lá ao professor de fisiologia lá na faculdade. E ele gostava de pegar no pé da gente, e o estudo era esse. Ele estava falando sobre a origem da vida cientificamente, que tem muito pano para manga. Nossa, a origem do homem, como é que o homem começou, cientificamente falando, é um negócio complicado. É uma matéria da universidade. A gente gasta um ano estudando aquilo. Nossa, tem muita coisa para... Tanto que a gente não divulga isso no movimento religioso, porque não dá. É muito pesado para ficar dando uma aula disso. E então, esse professor lá na aula, falando da criação, ele assim, quem que é religioso aqui? Aí os alunos ficaram meio com medo, né? Ninguém queria falar. E ninguém queria falar. Os católicos, os protestantes não falaram nada, ficaram quietinhos. Quem que é religioso? Não tem nenhum religioso aqui. Porque aquele que falasse, ele ia discutir e mostrar cientificamente que a gente era um idiota. Todo mundo sabia disso. E eu, muito metido,
não era religioso, era espírita. Aceito bem a teoria científica e tal, né? Meti a mão para cima e falei, eu sou. Eu disse, você é religioso? Uai, eu pensei que você não era religioso. Você é religioso? Eu falei, sou. Para danar, para valer. Ele falou assim, legal. Então você acredita no Adão? Eu falei, não. Eu disse, não acredito no Adão? Eu falei, não. Adão, daquele jeito lá? Não. Eu disse, então você não é religioso? Eu falei, professor, o senhor é um cientista, pega um argumento, uma palavra de um argumento e tira uma conclusão. Eu não estou na Universidade de São Paulo. Para que eu fiz isso? Eu mexi com ele, né? Bati nele, né? E ele era valente, era muito forte, muito mais forte que eu. Aí ele chegou a arregaçar a manga assim para me pegar, né? Ele, hoje vai ser uma beleza aqui. Ele degustou o prazer de me massacrar. E falou assim, que religião é a sua? Falei, bom, agora se eu falar, eu vou desviá-lo do ataque à religião para atacar o espiritismo. E aí vai ser chato. Mas eu me lembrei de uma frase do Emmanuel, pelo Chico Xavier, que está no livro Religião dos Espíritos. É um livro do Chico. Lá nesse livro tem uma frase que fala assim, se abraçaste o Espiritismo, não lhe negues fidelidade. E mais para frente na mensagem ele fala assim, Espírita é o nome do teu nome, ainda que tua instituição perca as verbas do governo. Espírita é o nome do teu nome. Eu estava com medo de falar que era espírita. Falei, ele me mata, mas eu vou morrer igual Paulo, né? O apóstolo Paulo lá, morro defendendo a fé. Então eu falei, sou espírita. É assim, espírita? Mas espírita não é religioso? Espírita é macumba. Eu disse, o quê? O que o senhor disse? Eu falei, bom, ele vai me pegar, eu vou pegar ele primeiro. Porque já que ele vai me pegar, né? Porque de qualquer modo eu vou perder, eu sou aluno hoje. Ele tem a nota lá, ele tem a caneta na mão. Aí você, o que o senhor disse? O espiritismo é macumba. Assim, o senhor não está autorizado a falar disso. O senhor está autorizado a falar de fisiologia. Nesse ponto o senhor é doutor. Mas aqui, depois de falar isso que o senhor falou aí, o senhor está mostrando que não sabe nada. Aí ele disse, você é bom, rapaz. Então, o espiritismo, porque você está misturando conhecimento científico com a religião lá. Então eu vou devagar com você. Eu disse, professor, ao invés de ir devagar comigo, por que nós não deixamos essa conversa para depois? Se o senhor quiser, eu vou lá na sua sala, depois sou eu. E aí o senhor me pega do jeito que o senhor quiser. Mas agora, dá aula, vai. Volta para lá. Eu disse, mas isso é aula, isso é aula. Eu disse, vocês espíritas, então você é daquele outro espiritismo. Então você acredita que a gente já nasceu antes? Aí eu, já que eu estava lutando, né, falei, vou mostrar conhecimento, porque pelo menos eu não fico muito frágil. Falei, tem um livro espírita, escrito por Humberto de Campos, chamado Boa Nova. Neste livro, no prefácio, Humberto de Campos, que era descrente quando morava aqui no mundo,
Agora lá no além, ele não é mais descrente, porque ele encontrou com as explicações sobre a verdade e aderiu à teoria espiritualista da humanidade. O homem é um espírito imortal. Ele constatou isso. Então ele escreveu um livro e no prefácio fala assim: antigamente eu tinha um problema de crer ou não crer nas coisas. Hoje, está no prefácio do livro, hoje eu não cogito mais de crer, porque sei. Então, professor, parodiando lá Humberto de Campos, quando a gente sabe, a gente não precisa crer. O senhor está dizendo que se eu acredito na reencarnação? Não, não acredito não. Eu sei que é um fato. Aquilo foi só para mexer com ele. Ele assim, então, você sabe. Aí ele começou a amolecer. Ele disse, não vai convir apertar muito, porque esse cara talvez não deixe. Ele deve ter pensado isso. Porque ele ficou muito amigo meu depois desse dia. Muito amigo. Ele me respeitava para danar. Mas, ele falou assim, esse negócio de reencarnação, e eu falei isso tudo até agora aqui, para chegar nesse ponto. Ele falou assim, esse negócio da reencarnação é muito bacana, é muito bonito isso. É muito bonito. Reencarnação é uma beleza. Sabe que se reencarnação existisse, ele falou, resolvia o problema da humanidade, resolvia tudo. É uma beleza. Resolve o problema da injustiça social. Aí ele começou a divulgar as consequências boas da reencarnação. Falou assim, resolve o problema social. As diferenças sociais estão todas resolvidas. O indivíduo é pobre, o outro é rico, mas tem outra encarnação, você troca de lugar e tal. Né? O indivíduo é doente, o outro é sadio, na outra encarnação modifica, melhora. Então, quem está no bem não pode abusar, porque está sujeito a vir mal. E quem está mal não precisa ficar muito triste, porque está sujeito a vir bem depois. Então, reencarnação é uma maravilha. Sabe qual que é o único problema? Ela não existe. Se existisse, era uma beleza, mas não existe. Eu falei, professor, se o senhor quiser conversar comigo de um jeito razoável, o senhor não pode falar coisa que não dá para aceitar. E o senhor acabou de falar uma aí. Como é que o senhor fala que não existe se o senhor não investigou? O senhor conclui, se eu chegar aqui com uma espécie nova, que lá, biologia, não pode falar, né? Se eu descobrir uma espécie nova, por exemplo, de artrópode, eu descubro um artrópode novo aí, pode ser um anófeles, por exemplo, e eu descubro uma espécie nova, e se o senhor não sabe, o senhor vai negar. O senhor fala, não, não existe. Ou o senhor vai escutar a demonstração do fato. Porque se o senhor nega o fato, como é que a gente conversa? O senhor não pode negar o fato. O senhor tem que investigar se o fato é real. Sendo real, vamos buscar explicação. É assim que a ciência funciona. Eu aprendi aqui. Falei para ele, dá uma colherzinha, né? Eu já sabia disso antes de entrar lá. Porque isso é da escola médio, curso médio. Está tudo lá. A ciência não informa as coisas, ela investiga os fatos, ela não nega os fatos. Se alguém chegar e falar assim, encontrei uma vaca ali com 2 cabeças, um cientista não vai falar, isso é impossível. Ele não vai falar isso. Ele vai falar, onde é que está essa vaca? Vamos lá. Ele vai constatar o fato. Eu sei, mas você aceita mesmo esse negócio de reencarnação? Eu falei assim, eu não aceito. Eu sei.
Igual o Humberto de Campos falou lá. Quem sabe não precisa acreditar. Agora o senhor não sabe, não investigou e não acredita. E quer conversar no assunto. Foi um troço de doer, viu? Mas foi de um jeito amistoso e tal. Daí ele falou assim, quer saber? Depois nós conversamos, agora deixa eu dar aula aqui. Ele falou. Bom, na hora que acabou, os colegas todos falaram assim, rapaz, você ganhou do professor, hein? Falei, não fala isso não, se ele escutar essa frase, ele pensa que eu estou solando aqui e me pega depois. Fala isso não. Ganhei não, perdi. Eu não estou aqui para ganhar ou perder. Eu não deixei ele me massacrar aqui, falar que eu sou um tonto, que eu sou... Isso que eu não deixei. Mas eu nem queria, isso foi por acaso. Então, gente, bom, deixa eu voltar aqui. Agora, usando isso que eu falei. Vocês ouviram falar de reencarnação? Claro. Reencarnação é o quê? Então, reencarnação é o renascimento. É um renascimento do sujeito. Muitas vezes isso é reencarnação. Renascimento. A gente nasce, mas quem nasce? Eu assim, olha, para explicar para você, quem nasce outra vez, você não pode falar que eu não posso conjugar esse verbo nascer, né? Como é que eu apresento o indicativo do verbo nascer? Eu nasço. Alguém fala isso? Eu nasço. Esse verbo é daqueles que, de certas formas, não conjuga, né? Não tem essa conjugação. Então, na hora de nascer, quem é que vai nascer? Você. Assim, olha para mim então. Eu vou nascer outra vez. Mas quem? O Rodrigues vai nascer? Eu falei, não é isso. O Rodrigues não vai nascer de novo. Falei, como é que é o trem então? É porque você pensa que o Rodrigues é isso aqui que você está olhando. Isso aqui é o corpo. Esse corpo não vai nascer outra vez. Ele vai morrer e vai se dissolver no solo. E devolver os átomos, as moléculas e os átomos e os íons, né, os compostos iônicos, que não tem molécula, e os íons. Então, eles vão dissolver lá e formar outros corpos quimicamente. É isso. Isso é o corpo. Agora, a gente não é o corpo. A gente é uma forma de energia de alta frequência que não aparece quando a gente procura ver. Então, como ninguém nunca viu a gente, que é a alma, nunca viu assim, olhando para a gente e vê a alma lá. Ninguém nunca fez isso. Porque a alma é invisível, é uma energia. Para dizer a verdade, é uma energia de outra frequência. Frequência atômica, frequência vibracional, né? É de uma outra frequência de matéria. Então, sendo de outra, não é visível, mas existe. E ela vem e ela se encaixa no corpo da gente. Não, ela constrói o corpo na hora de formar o embrião lá. Ela encaixa no ovo, na célula ovo. Espermatozoide mais óvulo é igual a ovo. É no ovo a célula masculina mais a célula feminina dá a célula ovo. Esta célula ovo
ela vai dividir. Ela divide e dá duas. Duas assim, ó. Depois as duas dão 4. Depois as 4 dão 8. E vai assim, ó. Vai dividindo e vai crescendo. Agora, como é que esse crescimento de célula vai formar um corpo? Como é que forma? É um milagre. Deus sabe. Nós estamos falando em termos científicos. Como é que a biologia interpreta isso? A biologia chegou à conclusão, e isto é fato científico, que para isso aí virar um corpo de gente, é preciso ter um modelo organizador da forma. Modelo. É preciso de um molde. Modelo organizador da forma. Quer dizer que se essa célula ovo for de um sapo, o modelo organizador lá vai fazer esse troço aqui virar um sapo, um corpo de... Se isso aqui for uma girafa, vai crescer e vai virar uma girafa. Mas como é que é isso? É porque lá na célula tem uma substância química dentro do núcleo da célula, que é chamado DNA. É uma molécula química grandona, muito grande, formada bom, a biologia estuda isso muito bem, se eu ficar nisso aqui vai longe. Formado por 4 bases púricas e pirimídicas, bases nitrogenadas, citosina, guanina, aqueles troços lá. Então, isso forma o DNA, é um conjunto de moléculas, é um conjunto atômico, forma uma molécula de DNA. DNA quer dizer ácido desoxinucleico, que tem o desoxirribonucleico, que é o RNA. O DNA é ácido desoxinucleico. Em inglês, né? Desoxynucleic acid. Então, por isso que é DNA. A molécula de DNA é aquela que é... Vocês já viram, né? Ela mostra no cinema, mostra na televisão, mostra nos livros, mostra em revistas, vocês já viram. Retrato, desenho É aquela lá que responde pela construção da matéria de tal modo que vai imitar o pai e a mãe. Porque se é uma célula masculina do pai e uma célula feminina da mãe, a metade dos genes que contém o DNA, a metade vem da mãe e a outra metade vem do pai. Então, na hora que mistura, são 46 cromossomos, que são os depósitos dos genes. Esses 46 cromossomos, lá dentro deles tem os genes, e dentro do gene, o gene tem o DNA que constrói o tipo de gene. De que se trata? Isso aqui está ficando difícil, mas eu estou saindo disso. Então, isso aí é só para mostrar que aí existe, só aí, por isso que eu estou falando. Pois bem, então, quer dizer que não há erro. O filho de peixe é peixinho. O filho de macaco é macaquinho. O filho de grilo é grilinho. O filho de minhoca é minhoquinha. E o filho de gente é um mentiroso sem vergonha. Pois bem, o filho de gente é gente, mas isso é o corpo. Como é que essas moléculas de DNA
componentes dos genes, e os genes é que são diferentes. Lá dentro deles o DNA é sempre igual, mas como o gene é diferente, então conforme o tipo de gene vai ter, cada par de gene dá um caráter. Por exemplo, quais são os caracteres que a gente tem? Por exemplo, nariz fininho, nariz grosso, olho azul, olho castanho. Orelha solta ou orelha grudada, né? E cabelo liso ou cabelo rugoso. Então, isso é gene, são os genes que fazem isso. Então os genes dão os caracteres, mas quem é que estabelece a forma? A biologia não conseguiu saber isso. Tem alguém que tem que garantir a forma. A forma tem que ter um molde. Senão essas células crescem e vira olho, vira orelha, mas o olho está no joelho e a orelha está na sola do pé. E como é que faz? Tem que garantir a forma. E a genética não garante a forma, não tem estrutura lá para isso. Esse modelo organizador da forma foi descoberto. E sabe por quem? Pelos cientistas ateus soviéticos. Eles é que descobriram isso. O modelo, as pesquisas mais avançadas nessa parte, em 1968, eles descobriram isso, o modelo organizador da forma. Mas aqui no Brasil foi onde se estudou isso, pelos espíritas. De modo melhor. Tem livro espírita escrito sobre isso, livro científico, mostrando que o modelo organizador biológico é o espírito, é o ser espiritual. Porque a ciência descobriu que tem que ter um modelo organizador, tem que ter um molde. Até aí a ciência foi. Mas dizer qual que é esse molde, o molde está lá. A gente sabe que no corpo humano tem um modelo organizador. Se eu for explicar isso, como é que eles descobriram, ou por que eles concluíram, aí fica muito pesado, escapa a conveniência do nosso estudo aqui. Pois bem, mas isso aqui é só para mostrar que tudo que na doutrina espírita fala concorda com o que a ciência fala, porque a ciência está falando coisa que contraria o que a religião falava, mas não contraria o que o espiritismo está falando. Os livros espíritas revelam coisas que daí a 10, 20, 30 anos, 50 anos depois é que são descobertos pela ciência. Tem um livro do André Luiz chamado, só vou botar as letras iniciais, Evolução em Dois Mundos. Evolução em Dois Mundos. Este livro é altamente científico, é livro espírita escrito por André Luiz. É o livro que os espíritas não leem, porque é muito pesado para os espíritas. Porque a cultura mediana, se não tiver cultura especializada, não vai dar para entender o livro, né? Porque ele é muito pesado mesmo, é muito científico. É só ciência avançada. E lá, esse livro foi publicado em 1958. 1958. E lá no livro, ele fala umas coisas sobre genes no citoplasma. E os genes estão no núcleo, diz a ciência. Mas ele fala uma série, eu não vou entrar em muito detalhe nisso aqui, senão vai complicar. Ele fala uma série de coisas lá que a gente chama de XYH47. Ele fala isso, que na célula é assim. Isso aqui eu estou inventando, né? Só para não falar o que é mesmo.
E aí, um grupo de cientistas, espíritas, pessoas espíritas e cientistas, quer dizer, professores de universidade, professor Dr. Ari Lex, professor na Faculdade de Medicina da USP, vários, eles juntaram uns 8 cientistas, todos, assim, biólogos, físicos, né? E lendo o livro Evolução em Dois Mundos, lá falava isso. E eles, como professores, sabiam que isso não é verdade, porque a ciência não disse isso. Não era isso que a ciência estava falando. E aí eles ficaram meio apurados do livro espírita, está falando um negócio não científico e errado. Aí eles foram em comissão visitar o Chico Xavier. Foram com muito respeito, muito carinho e tal. Chegaram lá, pediram, entrevistou o Chico, sentou lá com eles e tal. Isso eu sei porque o doutor Arilex me contou pessoalmente tudo o que aconteceu. Eu fui aluno dele, fui discípulo dele lá na Federação Espírita de São Paulo, né, do doutor Ari. Então eu tive muita amizade com ele. E ele me contou isso. Ele contou como é que foi a conversa com o Chico Xavier. Eles chegaram lá e com muito cuidado falaram: olha, Chico, houve uma falha de absorção de mensagem do André Luiz aí por você. Vamos admitir que a falha foi sua, mas a informação do livro está isso aqui, ó, e isso aqui não é fato científico. Aliás, é o contrário. Então eu queria que nós aqui viemos para você fazer um adendo e na próxima edição do livro mostrar que houve uma falha do médium e tal, né, e corrigir isso aqui, porque fica elegante, admite a falha. Admite a falha, né? Se estiver errado, o que você vai fazer? Eu falei: eu errei essa aí. Mas você errou porque pensei que estava certo, estava errado. Tá, mas como é que eu vou acreditar nas outras coisas que você falou? Você não tem que acreditar, você tem que conferir. Se estiver certo, é certo. Aí o Chico assim: eu não estou sabendo disso não, mas vou perguntar, o André Luiz está aqui. Vocês vão falar com ele. E o doutor Ari disse que chegou a arrepiar, porque conversar com o André Luiz direto pelo Chico Xavier, né? Ele falou assim: nossa. Ele ficou. Aí o Chico Xavier ficou lá e tal, e levantou a cabeça e já estava o André Luiz lá, falando através dele. E o André Luiz falou assim: olha, este aí, ele falou assim, isto é um fato científico. Eu não tenho nenhuma palavra para corrigir. A sua ciência é que vai demorar alguns anos para descobrir isso. E em 2008, de 58 até 2008, tem quantos anos? 50 certinho. 50 certinho, né? 50 certinho. Em 2008, a ciência constatou isso aqui. Ganhou o prêmio Nobel de medicina, o cara lá. 2 caras lá. E aí os espíritos assim: está no livro desde 58. Mas nesse tempo todo, o pessoal ficou na dúvida se estava ou não. Ficou em cima do muro lá. O doutor Ari falou para mim assim: você que é biólogo, que é lá da USP lá, você acha que o André Luiz errou? Eu assim: não errou. Nós não sabemos ainda, mas mais tarde a ciência vai comprovar isso. Isso eu falei para ele. Isso foi em 1965, 66, por aí, quando a gente conversou sobre isso.
que eles já tinham ido, que está no livro desde 58. Né? Então, a reencarnação, a existência do espírito é cientificamente necessária. Se não tivesse um espírito, não tinha corpo. Porque o espírito é que é o modelo organizador da forma. Se não tivesse, e grilo? Grilo tem espírito? Eu disse, olha, não chama espírito nos animais, só chama espírito do homem para frente, mas a matéria-prima é a mesma. A matéria-prima é uma substância, espiritual. A gente não sabe o que é essa substância. Esta substância espiritual pode ser desde simples até mais complicada, né? A substância espiritual, como é que ela? Então, no corpo dos animais, esta substância espiritual recebe o nome de princípio espiritual ou princípio inteligente. Princípio inteligente. Tem um grilo, uma minhoca, uma bactéria, tem um princípio inteligente lá, que é o que encarna e desencarna. Quando a bactéria morre, o princípio inteligente sai. Daí o princípio, quando vai nascer uma outra bactéria, o princípio inteligente está lá. Senão, a bactéria não vive. E no homem, como é que é? O espírito vem encaixar na hora da gravidez? É assim, mas tem o seguinte, na medicina, na biologia, né? Cientistas conseguiram conservar tecidos, células, em uma solução de nutrientes. O primeiro que fez isso trabalhou com um coração de embrião de galinha e fez a célula do coração de embrião de galinha multiplicar e ficar viva lá no tubo de ensaio 18 anos. Hoje em dia tem outros cientistas que fizeram isso para mais de 40 anos com outros tecidos. Então a célula não morre. Mas não tem princípio espiritual lá. Não tem não. Como é que a célula não morre? Ela não morre, mas não organiza. Ela não forma um corpo. Ela não organiza. Então, na gravidez, é um processo meramente biológico. O espermatozoide vem, o óvulo vem, o óvulo está lá, né? O espermatozoide vai lá, atrás dele, lá na trompa, lá que eles encontram. O óvulo saiu do ovário também, vem, né? É ali que há a fecundação. Agora a célula ovo é levada até o útero materno e tal. E gruda lá no útero e começa a desenvolver o processo embriológico, né? O processo embriogênico. E aí, quando é que chega o espírito? O espírito pode chegar no mesmo dia, na mesma hora, ou depois. Ele não precisa chegar na mesma hora. O tecido vai se multiplicando lá, e 4 dá 8, 8 dá 16, 16, 32, 64 e tal, e vai multiplicando ali, e por meio só da estrutura genética, as coisas vão se organizando, mas no máximo de 40 dias o espírito precisa chegar, senão o embrião morre. Ele morre, ele começa a se organizar e tal e tal. Agora, o Chico Xavier falou na televisão, que fizeram pergunta para ele sobre esse assunto, se a gravidez da mulher no futuro vai ser do mesmo jeito que hoje, onde a mulher sofre.
A mulher sofre, o homem não sofre, o homem fica lá olhando, com cara de idiota lá e tal. Mas a mulher está lá sofrendo. E ela que dá origem ao ser vivo, que veio do pai e da mãe, mas ela está lá pagando o pato sozinha, gerando o corpo. Então a pergunta era se isso ia continuar. Aí ele falou assim, os espíritos, Emmanuel está aqui ao meu lado, falou na televisão. Tem um livro escrito sobre isso, chama Pinga Fogo. Pega esse livro e as perguntas que todo mundo fez, ele respondeu tudo lá, está lá no livro. E assim, vai aperfeiçoar esse sistema. A mulher vai ser libertada da gravidez. O nascimento vai ser no laboratório, tubo de ensaio e tal. Porque a fecundação in vitro já existe hoje. E a fecundação, a transferência do óvulo já fecundado para o útero da mãe, ou para o útero de uma pessoa que é a mãe de aluguel, isso existe hoje tranquilamente. Mas não existe o desenvolvimento do embrião lá no tubo de ensaio. Não existe. Hoje não. Se deixar, ele morre. Então perguntaram para o Chico, vai ser assim ou vai acontecer alguma mudança? Ele disse, não, vai mudar. Vai ser tudo no laboratório. Mas, até lá, o ser humano já vai estar muito mais aperfeiçoado moralmente. E tem uma coisa, o embrião não se desenvolve sem amor. Se não tiver ninguém lá no laboratório, no tubo de ensaio, amando ele morre. Então a mãe vai estar lá. Não precisa ser ela sozinha, não. Ela pode ir, depois ela vai para casa tomar banho e tal. O marido fica lá, amando lá, te amo, negão. Aí, às vezes vem a tia, vem a mamãe, porque se parar de amar, ele morre. Mas a mãe é a principal. Se todo mundo estiver lá e a mãe não tiver, tem problema. A mãe tem que estar lá. Ela é a principal, ela não fica o tempo todo, mas fica lá mais tempo do que todo mundo. E a gente não sabe como é que vai ser. Quem vai cuidar disso é a medicina. A medicina vai aperfeiçoar isso, vai ter local super adequado. A mulher não vai ficar sentada na cadeira lá, olhando para o vidro lá. Não é assim. Não, quem que aguenta, né? Não é assim não. Quando chegar nesse ponto, já está tudo muito mais aperfeiçoado e tal. A medicina é fogo, eles vão descobrir. Tudo que eles fazem é do melhor modo que é para fazer. Né? Porque no mesmo tempo que desenvolve a tecnologia de técnica de execução, de técnica de estrutura, desenvolve também a técnica de execução, de elaboração, né? Então, a mãe no celular, ela disse que a palavra fala, chega o celular aí, mandei um beijo. Fala agora o WhatsApp aí pro menininho aí, encosta aí no vidro aí. Boa. Então, tem muito, isso aí vai acontecer. Mas olha a história do amor, como é que é. Tem que ter amor. Porque quando uma criança está no útero da mãe se desenvolvendo, então está lá, o espírito chegou e já está lá. Mas o normal mesmo é o espírito chegar no primeiro dia. Esse é o normal. Na hora da fecundação, a espiritualidade já trouxe o espírito. Como é que é esse espírito? Na hora de entregar para a mãe. É um grandão aí, por exemplo, Bernardão, por exemplo, 2 metros de altura. Vai entregar isso para a mãe? Vai, não é assim não, tem um processo de redução, processo reducional. Porque o espírito, tem o corpo, chama perispírito, né? O perispírito tem a mesma forma da gente. Mas na hora que a gente vai nascer, a gente passa por uma operação técnica de redução da forma. Então, está no livro Missionários da Luz, do André Luiz, ele conta isso. Então eles
dão, os instrutores, os técnicos, né, de reencarnação, eles aplicam lá uns recursos, eu não sei como é que é. Se for perguntar para mim como é que é, eu faço assim. Mas seguramente não é assim, né? Pode ser assim. Eu não sei como é que é. Né? Eles fazem um negócio lá, o certo é que o corpo vai reduzindo, fica o tamanho de um grãozinho de arroz. Ou um pouquinho maior, talvez, um grãozinho de feijão. Né? Um pouquinho maior. Porque tem que entregar para a mãe. E não tem forma, é uma bolinha, é um negocinho lá. Ele perdeu a forma, ele reduziu. Então, no livro Missionário da Luz está contado um exemplo. Naquele exemplo a gente serve de base para a gente imaginar os outros, embora tenha muitas variações conforme o tipo de pessoa. Mas no livro lá conta um caso de um sujeito que tinha muito merecimento e tal, e então ele teve, a mãe dele foi escolhida muito antes e tal, e o pai, a família onde ele ia nascer, e ele já tinha um conhecimento com aquela mulher, e ele foi levado lá em espírito, enquanto ele ainda era consciente das coisas, né? E ficou lá na casa, acostumando com a mãe dele. Tem uma mãe aqui perto, aqui, dando palpite, então vou usar ela como exemplo, né? Eu vou nascer, ela vai ser minha mãe. Então eu fico aqui perto dela. Mínimo 2 meses, 2, 3 meses assim. Ela não me vê, mas eu estou lá. Se ela vai para lá, eu vou. Vai para cá, eu vou. Ah, ela vai dormir. Tá bom, eu sento aqui, espero. Depois volta. Por quê? Porque na proximidade a gente troca energias. Quem está perto de você troca energia com você. Se a pessoa gosta de você, ela troca energias boas com você. Às vezes você gosta muito dela e ela não gosta de você. Você beneficia ela e ela te prejudica. Você sai sentindo mal e ela fica muito bem. Mas você saiu sentindo mal. Você pegou a energia dela. Pela proximidade, assim, ó. Você daqui, ali e tal. A gente... Então, isso aí chama-se assimilação bioenergética. Assimilação. Quer dizer, o corpo da gente assimila, porque projeta, eu projeto em você a minha energia, você projeta em mim a sua. E a gente assimila, querendo ou não querendo, assimila. Quem é médium, assimila e nota. Porque o médium é sensitivo para energias. Então, na hora que tem alguém sentindo mal perto dele, ou qualquer coisa assim, o médium começa a sentir a mesma coisa. Muita gente conta isso. Ah, parei perto de fulano, comecei... Sente mais. Sente, capta. Às vezes capta até o que o outro tem. Você está com dor de barriga por acaso? Eu assim, tô. Como é que você sabe? Foi porque eu cheguei perto de você e começou a doer aqui. Então você está com isso aí? Foi, tô. Foi, então captei. Tem muito comum isso. Você está com dor de cabeça? Encostar é um modo de falar. Ela falou encosta perto, né? Não chegou a encostar nela, só ficou perto. Já captou. Pois é, mas quando você passar por uma execução técnica no centro, você não perde a mediunidade, mas deixa de sentir mal. Porque aí você aprende técnicas e exercita de defesa. Entende? Só sente mal enquanto ainda não está exercitado. A gente fala reeducação energética do médium. Tem técnica para... Hoje em dia está adiantado e tudo, né? Pois é. Então, o espírito precisa ter uma energia assim, particular, adequada, harmônica com a mãe. A energia dela é diferente da minha. Então eu fico lá perto dela para harmonizar.
Não é eu que preciso harmonizar, é ela que precisa. Porque senão quando eu entrar lá, ela vai se sentir mal. Porque às vezes o espírito não é inimigo. Mas na hora que ele encarna, e a mulher começa a gravidez, ela sente mal, sente enjoo, sente não sei o quê, aquilo lá é carga energética do espírito e dela, que estão desarmônicas. Por que estão desarmônicas? Não sei por quê. Mas ele não é nem inimigo. Falei, não é, mas a energia está desarmônica. E agora veja bem, nós estamos falando aqui de nascimento, agora vamos falar de comunicação mediúnica. Quando um médium vai captar um espírito para se comunicar, o espírito não entra dentro do médium, ele fica perto, muito pertinho, e aí a energia dele forte fica assimilada. Agora o cara é médium porque ele tem a capacidade de absorver e assimilar a energia. Mas ninguém é não médium, só tem a competência. E aí vai no centro, chega lá, o espírito chega e o cara... Não é assim. Leva tempo para o espírito conseguir incorporar no médium. E quando incorpora, não entra dentro do corpo, não. Essa expressão incorporar é errada, mas é usada. Ele fica lá de fora, mas o médium tem que entrar num estado mental favorável, chamado transe. E quem é médium é o cara que dá transe, que tem facilidade do transe. Quem não é médium não entra em transe. Daqui uns dias eu vou soltar meu livro, agora em janeiro já vai começar. Estou terminando de dar os últimos retoques. Fala tudo sobre isso. É só sobre mediunidade. Tudo, mas detalhado, tudo. Porque a vida toda eu escutei tudo que tem gente falando, perguntando. E eu, trabalhando no centro, eu descobri como é que é, li muito livro e tal. Então, eu faço mais de 200 citações das obras espíritas. Desde Kardec, os espíritos e tal, está tudo lá. Tudo que eu falo, documentadinho, espiritual, fala isso no livro tal. Está lá, tudo. Não tem nada inventado lá. É só explicado. Então, quando o espírito vai incorporar, ele não é só... se você é médium e eu sou o espírito, não é por isso que eu incorporo em você. É preciso haver uma competência para a harmonia bioenergética. A sua energia com a minha. Allan Kardec fala isso, olha que danado. Kardec falou isso lá em 1861, por aí, que ele falou isso. Quando ele escreveu o livro, O que é o Espiritismo. E ele fala que se não houver assimilação, naquele tempo não tinha essa palavra energia, em 1855, 56, quando Kardec estava escrevendo, não tinha a palavra energia, tinha a palavra fluido. Fluido hoje tem outro significado. Fluido hoje é qualquer líquido ou gás. Líquido ou gás, chama fluido, hoje, em ciência. Mas naquele tempo, fluido era só gás. Fluido, líquido não entrava. E o espírito emite um fluido, que não é um gás, é um negócio que não tem o que falar. Então Kardec usou a palavra fluido. E o seu fluido vital tem que ter uma harmonia com o meu, senão eu não falo através de você. E aí então pode, agora eu posso influenciar? Posso, eu passo o meu fluido, ela pode sentir mal ou pode sentir bem. Mas falar, passar mensagem mental assim, não tem jeito. Espíritos que não se combinam fluidicamente não se comunicam. Encarnado com desencarnado. Agora,
pode construir uma harmonia fluídica. Kardec fala, com o tempo. Tempo, 1 ano, 2 anos, 3 anos. É por isso que um médium que recebe um espírito tem grande facilidade de receber aquele espírito. É com aquele espírito que aquele médium trabalha mais. E outros espíritos que vierem tem que ser com a ajuda do espírito. Por exemplo, Emmanuel é que era o espírito afim com o Chico. Agora, o Chico recebeu mais de 400 espíritos diferentes, né, que deram mensagem. E cada um deles, que às vezes nunca tinha visto o Chico e tal, mas dava através do Emmanuel. Emmanuel está aqui, ia lá. Então, por isso é que o Chico Xavier tinha aquela grande competência de escrever mensagens de espíritos diferentes. A maioria dos médiuns não tem essa facilidade. É um espírito, 2, tal. E esses espíritos maus que vêm no centro e tal, e comunicam através do médium. Aí a ligação não é mental. Porque senão tinha que passar pela sintonia e tal. Mas um sujeito bandido, um espírito perverso, vai incorporar num médium bonzinho, suave. De jeito nenhum. Mas como é que acontece? Através é uma comunicação fiofluídica, pelo chakra esplênico. É por aqui. A ligação não é mental, é energética por chakra. É um outro negócio. Curioso isso, né? Mas nós estamos, a mediunidade, os espíritas sabem muita coisa sobre mediunidade, tem muito livro escrito. Agora os espíritos falam que o tanto total que nós sabemos é mínimo em relação ao que existe. Então nós estamos mal engatinhando nas pesquisas entre as duas realidades. A realidade nossa física aqui e a realidade espiritual. Que a espiritualidade está toda aí, nossa volta, mas separado por uma barreira vibratória, uma barreira energética, uma barreira de frequência de matéria, barreira mesmo. E para arrumar um jeito de estabelecer uma comunicação é difícil. Então, mas o espírito pensar que eu não recebo, assim, tem toda uma encrenca vibratória para vencer. Um espírito, se quiser prejudicar, ele não consegue. Só chegar perto de você, vou te pegar. Ele não consegue. Consegue não. Vou andar atrás de você, pego lá hoje. Não pega nada. Como é que você vai pegar? Você está lá, eu estou aqui. Você pensa que eu não conheço as leis que regem o processo? Agora, o obsessor é danado para assustar a gente. Vou te pegar. Aí a gente morre de medo, né? Aí ele já pegou. Era isso que ele queria. Que a única coisa que ele pode fazer é fazer medo. Agora, se ele ficar atrás do sujeito aí anos, afinando com ele consegue passar. Passar e às vezes dominar. São os processos obsessivos. Aqui no centro nós lidamos muito com isso. Porque quase todo mundo que vem aqui tratar está com perturbação espiritual, né? Perturbação espiritual é um negócio que todo mundo tem. Raros desconfiam que tem e vão procurar ajuda. Porque a nossa sintonia normal é de baixo nível. A gente está o tempo todo muito mundano. Nós todos somos. Muito mundanos, muito voltados para sexualidade inferior, para ganância, para querer dinheiro, para querer bens. E não ligamos muito para a corrupção. A gente faz corrupção. Pensa que é só deputado que faz corrupção? Você de carro, quantas corrupções você faz na ida, fora a volta? Se na estrada
o trânsito engarrafar e um cara passar pelo acostamento e vai embora, o que você faz? Fala, eu também vou, como é que esse cara... Ela não é. E não pode ir para o acostamento, mas você quer ir. Quer dizer, lá dentro tem a permissão para a corrupção. Na hora de declarar imposto de renda, se você puder não declarar para não ter que pagar, o que você faz? Você não declara aquilo lá. Todo mundo tenta escapar do imposto de renda, não é? A gente contrata quem sabe escapar para fazer a gente escapar. Corrupção. Quando é que nós vamos parar de corrupção? Depois que quer cobrar dos coitados deputados lá? Pensa que ele é diferente de nós? Ah, mas ele roubou 40 milhões. Assim, ele teve a chance. Se você estivesse lá, você também pegava. Você ia recusar 40 milhões? O cara chega perto de você e fala, eu estou com um projeto aí, preciso do seu voto. Eu te dou 200 mil reais. Você vota para mim? Você fala, fala para ninguém, não. Cadê o dinheiro? Aqui. Ah, todo mundo. Quem que não vota, rapaz? Eu tenho que votar em alguém, né? Eu voto para você. 200 mil? Ah, olha, o raciocínio é esse. Porque fora de lá, nós fazemos isso. Diariamente. Depois queremos censurar o outro que fez lá. Não tem conserto a corrupção no Brasil. A menos que conserte o povo. Começa com você e eu. Nós dois. Se nós dois melhorarmos, já está bom. Mas é assim, é de baixo para cima que vai consertar. Agora, tem que ter lei, né? Tem que ter polícia. Eu não vou roubar não, que o Sérgio Moro está de olho. Então aí eu não roubo não. Pronto. Tem que ter polícia. Vocês ouviram, tudo quanto é cidade, quando a polícia faz greve, o que acontece? O povão vai aonde? Supermercado, eles vão eles entram nas lojas, eles roubam até a televisão, sai com a televisão assim, vai. Todo mundo, rapaz. O povão todo. Como é que pode? Lá no Espírito Santo, ano passado, aí houve aquela greve da polícia lá, o pessoal saía com um sofá nas costas, sofá, carrega, lá do supermercado, da loja lá de... Ou seja, não rouba por causa da polícia. Mas é assim que nós vamos construir a dignidade. A gente vai acostumar a não roubar porque não pode. Não pode porque ninguém deixa. E aí a gente vai acostumando com isso. Vai chegar um ponto em que nós não roubamos mais. Porque agora é ética. Agora é porque eu não faço porque está errado. Mas a gente tem que ter uma convicção. Porque fazer isso porque tem uma TV ali olhando, não é ética não. Não, vou fazer isso não. Tem gente olhando. Não vou fazer de jeito nenhum. Aí. Por que a maioria dos roubos é tudo de noite? Porque não tem ninguém vendo. De noite tal, dá para esconder. Então nós nascemos aqui para consertar isso, consertar o caráter. O nosso caráter é que precisa de conserto. Nós todos. Você senta e fala, eu não sou assim, é assim. Enquanto você não admitir que é, você nem conserta. Você nem começa a consertar. Bom, gente, quantas horas, hein? 9h30? Eu tenho que parar às 9. Volta o relógio aí. Então, quero desejar a vocês uma noite, final de noite muito agradável, regresso aos seus lares com segurança e bom ânimo. E guardadinho lá dentro do íntimo, a decisão para a serenidade. Guarda isso com você.
Haja o que houver, não vou perder a serenidade. Quer dizer, comece a acreditar nisso. Deseje isso. E faça força de falar que vai fazer. Porque isso vai te ajudando a fazer. Porque aquilo que a gente fala dá mais vigor para depois fazer. Agora, se você é daquele tipo de gente que fala que não vai dar certo, porque você sabe que não dá e tal. Mas quando você fala, você está criando um molde energético de matéria mental que vai trabalhar contra você. Então tente não falar. Fale as coisas que você quer que aconteça. E no mínimo você sustenta a serenidade. Serenidade é aquele bem-estar tranquilo, confiante, alegre, mesmo que você esteja calado e sozinho. Ficar sozinho não é brinquedo. Eu sei porque eu moro sozinho. Fico o dia inteirinho sozinho, às vezes dia e noite sozinho, o tempo todo. Não sofro. Não tenho solidão, tenho solitude. É outra coisa. Solitude é estar sozinho. Mas solidão é sentir falta de gente. Eu não sinto. Até porque eu tenho muito alimento, né? Eu venho aqui no centro, enquanto o pessoal assim que nem vocês, aí eles carregam a minha bateria. Eu volto, aguento uma semana. Mas antes disso eu volto, tá? Então a gente precisa ter alimento. E sustentar o desejo e a segurança em cima da serenidade. Não perca a serenidade. Não tenha medo de não dar certo, mesmo que tudo indique que vai dar errado. Não, Jesus falou que Ele está junto. Ele falou sobre tem de bom ânimo, eu estou aqui. Eu gosto muito disso. Repito muito para mim. Jesus está aqui. Na hora que tem qualquer coisa, eu falo, eu não preciso chamar Jesus. Ele está aqui. Já está. Ele falou. Então, você ter essa segurança é bom para você. Se no fim você descobrir que não estava, você falou, mas eu pensei que estava e agi como se tivesse. Mas Ele está. Não é Ele pessoalmente, mas é a compostura dele que está junto com a gente. Ou seja, a realidade dele. Porque tudo que está acontecendo com você, Ele está sabendo. Como é que Ele está falando? Não sei. O QI dele é 100%. O meu é 8%. Vou gastar 200, 300 anos para ir para 9%. QI total. Então ele tem condição de saber sobre cada bactéria anônima do solo. Cada bactéria que tem no seu corpo. Sabe quantas bactérias tem no seu corpo? Tem mais do que célula. As células do corpo da gente são 100 trilhões. É 100, é 80 vezes, 8 vezes 10 elevado a 12, 9, então é trilhões, 80 trilhões. E sabe quantas bactérias tem no seu corpo? Um zero a mais. É 10 elevado a 13. Então seria 800 trilhões. Que é um zero a mais. 80 com mais um zero, 800. Trilhão. É um absurdo a mais. E Jesus sabe sobre cada uma delas. Só as do seu corpo, fora o meu. Então Ele sabe de você. Tem bom ânimo.
eu estou aqui. Não tenha solidão. Solidão é uma dependência consciente, planejada. Tenha soletude. Quer dizer, aprenda a ficar sozinho e bem. É isso. Vamos com Deus. Ótima noite. Obrigado.